Debate da semana. Boa noite, estamos em direto, sim, porque nesta altura é impossível gravar o que quer que seja, dada a velocidade com que tudo acontece, com António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira para analisar serenamente, se não for pedir muito, a semana na região marcada pela maior investigação judicial de sempre. No âmbito de 3 inquéritos dirigidos pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foram realizadas diligências de busca para identificação e apreensão de documentos e outros meios de prova de interesse para a investigação de suspeitas de crimes. Buscas domiciliárias e não só, em cerca de 60 locais, aproximadamente isto rendeu 130 mandatos. 45 destes locais foram na região, mais de 2 centenas de agentes da PJ, magistrados, técnicos de informática e, sim, também algumas comitivas jornalísticas que não sei se vieram no mesmo avião, dada a coincidência. Era mais que filmar. Fizeram uma Exatamente. reportagem anterior em inglês. O certo é que tudo isto levou Miguel Albuquerque a ser constituído arguido, motivou as detenções para primeiro interrogatório dos suspeitos Pedro Calado, mas também dos empresários Avelino Farinha e Custódio Correia, e um alvoroço que deixa a região mergulhada num misto de, pasme-se, regozijo e também indignação. A aparatosa operação em curso provocou uma crise política cujos contornos ainda não estão totalmente clarificados, mas que resultam da decisão do PAN em rasgar o acordo de incidência parlamentar caso Miguel Albuquerque continuasse como presidente do governo. A exigência foi ou Miguel Albuquerque sai ou então nada feito. O certo é que Miguel Albuquerque anunciou há sensivelmente uma hora, no rescaldo da Comissão Política Extraordinária do PSD, que vai deixar a presidência do Governo Regional. O seu sucessor, cujo nome não revelou, será conhecido na próxima segunda-feira, depois de proposto em reunião do Conselho Regional do PSD, embora sejam falados alguns nomes, algumas informações vou recebendo em tempo real, como é óbvio. Deu a entender, Miguel Albuquerque, que o futuro nome, ao contrário do que tem sido dito, sairá do atual elenco governativo. Ora, uma posição que contraria alegadas exigências feitas e determinadas por Marcelo Rebelo de Sousa, que pelos vistos deu algumas dicas para, neste cenário, não deixar cair a solução proposta pelo PSD e convocar novas eleições. Nesta altura, Mónica Freitas do PAN também está a usar da palavra, não vamos ouvi-la, mas posso resumidamente dizer que o que Mónica Freitas está a reproduzir é que cabe ao PSD indicar um novo líder, parece óbvio, e que é extremamente perigoso irmos a eleições. Em resumo, são duas ideias-chave. É este o cenário que levanta muitas questões, por isso vamos passar a tradicional frase, porque isto há muita matéria, as frases poderão surgir a meio do programa e vamos por partes. Começo pelo nosso entendido em matérias de direito, só para percebermos algo que as pessoas, depois de conhecido algo que se calhar não devíamos ter conhecido, que era que ontem foi partilhado nas redes à força toda, que é o despacho. Depois de conhecido algumas peças e os comunicados
quer do TSIAP, quer da Polícia Judiciária. Ricardo Vieira, o que pergunto é, pelo que se conhece, a investigação está bem fundamentada ou tem uma argumentação frágil? Bom, o que é o que foi tornado público, que anda aí nas redes, é viral, é o despacho que fundamenta as buscas e as atitudes que a Polícia Judiciária fez durante estes dias. Portanto, não há ali nenhuma acusação, nem há ali nenhum resumo da investigação feita. Apenas um conjunto de indícios que, na opinião dos senhores do Ministério Público e da Polícia Judiciária, justificam que o Tribunal autorize as buscas domiciliárias e as apreensões subsequentes que foram feitas. Do que eu li, há 3 ou 4 ideias que se pode desde já tirar, não é? A primeira é que tem lá coisas perfeitamente irrealistas e não verdadeiras. Não é uma nem duas. São Eu várias. descobri várias lá. De quem não conhece sequer as coisas em pormenor, de quem não leu as coisas em pormenor, e, portanto, admito que possa ser um erro pelo facto de ter sido feita à pressa para justificar estas medidas com alguma urgência, mas é lamentável que órgãos de investigação criminal cometam erros desses. Não é? Segundo, o que se vê ali, daquilo que foi dado a tornar público, repara que não é um despacho que tem algumas páginas, as que foram tornadas públicas chegam a 50, não há mais do que isso. Ali uma parte, a parte do meio não foi tornada pública. Aquilo é, repara, o que foi tornado público, porque aquilo é aquilo que é dado a advogados que representam determinados arguidos. Exatamente. E, portanto, eles têm a preocupação de só tirar a parte que diz respeito a esses arguidos. Portanto, há ali pessoas que estão arguidas sobre as quais pouco ou nada se vê nesse despacho. Os que são potenciais arguidos será o Miguel Albuquerque, não é? Esse já está constituído arguido, e os detidos, não é? Os 3 que estão detidos. Esses possivelmente serão arguidos. E é em relação a esses que possivelmente os advogados pediram os documentos, e os documentos que lhes deram, a um deles pelo menos, são aqueles que estão a circular aí. Nós não temos o despacho na íntegra. Aliás, se repararem, salta dos 4.000 e tal para 4.000 mais à frente, não há ali um despacho contínuo. Mas aquilo que o despacho diz, o que fica a ideia por ali é de que há uma concertação entre um conjunto de pessoas que se aproveitam dos contratos públicos e das concessões públicas para ter benefícios pessoais. Isto é, na base do que está ali. Quer dizer, há um conjunto de suspeitas de que há aqui alguém que se senta à mesa do orçamento, não é? E que distribui as benesses para um conjunto de amigos. Isto é o que está ali por detrás daquele conjunto de textos e com até não é despeciando verificar lá que foi importante para o Ministério Público dizer que determinadas pessoas eram amigas de... Que é uma coisa curiosa, não é? Como se numa ilha isso Não fosse fosse normal. Bom, algo agora, independentemente disso e de alguma gravidade que ali consta, há 3 ou 4 coisas desde logo que temos que dizer. A primeira é, eu já disse isto em relação ao Costa, tenho legitimidade para o dizer agora outra vez, portanto, não é pelo facto de ser pessoas mais afetas à minha aula política que eu vou dizer. Acho isto gravíssimo. Acho que o país, neste momento, é governado por uns senhores que resolvem pôr na praça pública as investigações criminais que estão a fazer. Eu compreendo que a presunção de inocência de quem tem funções públicas, e se é por causa delas que se fazem as investigações, é uma coisa complicada. Em todo o mundo é complicado, não é só em Portugal. Mas estar a manter uma tese de segredo de justiça quando isto ocorre é de facto uma coisa hipócrita, no mínimo. Quer dizer, quando a gente sabe que os jornalistas chegaram antes, porque já sabiam o que ia haver, uma semana antes, um colega meu disse-me, num jantar, que sabia que vinha para a Madeira uma trupe de investigadores da Polícia Judiciária, não se pode dizer que isto seja uma coisa de segredo de justiça, não. Isto é tudo menos segredo de justiça, tudo menos a proteção da privacidade das pessoas, tudo menos a proteção do direito à presunção da inocência. Isso é indiscutivelmente verdade. Agora,
Isto, a verdade é que Não na há fome sem fogo. não é bem isso, quer dizer, na política estas coisas têm um efeito. Repara, o círculo, digamos, pessoal, o círculo que se deve preservar no político é muito reduzido, porque o político é um homem que está exposto e, portanto, toda a sua vida está ali na praça pública. Já vamos a essa E dimensão. esse aspecto é o aspecto que está aqui mais. Miguel de Sousa, que lhe parece esta investigação, não só na forma, como sobretudo no conteúdo, porque a forma, pelos vistos, nem em questões como o timing, nem em questões como o aparato, é consensual. Quanto ao resto, Eu gostava de saber o suficiente para ter uma opinião firme sobre se estas coisas de haver eleições e haver investigações e haver todas essas coisas sempre que há momentos eleitorais, há logo uma situação de natureza parecida ou idêntica e que abala tudo e parece que vai mudar as eleições. Depois nós, vendo bem, percebemos que não mudou e que as coisas acabaram por ser como nós estávamos à espera, mas na altura fez um pouco de franzim e de moça na opinião pública, no status quo, na situação em que as coisas funcionam. Agora, isto não há dúvida e que é extraordinariamente complicado. Isto, devo dizer, para o PSD é um desastre total, mas já nem é para o PSD da Madeira, é para o PSD global. E estou convencido que eu nunca mais voto no PSD. Já não vou ter tempo para votar no PSD, porque o PSD já não concorre, já faz coligações para tudo, cada vez mais, se calhar, vai precisar de mais parceiros para ter um núcleo duro minimamente funcional. mas Que se frágil. possa, pronto, mas cada vez, se calhar, mais frágil, mais coisa. Portanto, esta ideia de que o PSD foi 50 anos, dominou a Madeira, fez tudo o que queria, andou aqui um pouco só e mal acompanhado, mas, portanto, acabou. Portanto, isto acabou. Agora temos uma nova realidade. Fechou-se Uma um nova ciclo. realidade que vem de choque, que vem de choque. Como se ouve nos vossos inquéritos da comunicação social na rua, a maior parte diz já estávamos à espera que isto um dia acontecesse. Portanto, não. O Miguel de Sousa esteve no governo, também senti que isso poderia acontecer alguma vez. Sim, com certeza que sim, porque não há. E nessa altura, vocês não se lembram uma vez que o Dr. Alberto João Jardim fixou um prazo? O Ricardo devia estar lá nessa altura. Fixou até o dia 2 de fevereiro ou 15 de fevereiro. Agora era assim uma data. Que é os anos dele. Não era por causa dos anos, mas fixou uma data até à qual quem conhecesse qualquer caso de corrupção denunciava. Se não denunciasse até essa data, considerava-se que não havia e que isto era tudo uma perfeição. Portanto, isto não é um tema de hoje. A gente não está a ver. Só que há formas diferentes de atalhar estes momentos difíceis. São muito difíceis. Isto hoje, eu sinceramente eu não sei amanhã de que é que estamos a falar, é por isso que não se podia gravar este programa, tem que ser em direto. Isto amanhã pode estar, portanto, turvo. Em direto. Na quarta-feira entrei no avião para o Porto Santo às 7h30 da manhã. 10 minutos depois cheguei ao Porto Santo, veja uma bezerma de um avião militar lá parado, e espantei-me, isto deve haver guerra para aqui, ou deve haver um ataque qualquer, mas pronto, aquilo é meia base aérea, portanto, vamos para tomar o pequeno almoço, começamos a olhar para a televisão. Eles já estavam a aterrar. Porque, portanto, isto está muito volátil, isto pode acontecer tudo. Não sei, segunda-feira estavas a dizer que há um Conselho Regional, e sou o primeiro eleito para esse Conselho Regional, espero estar em forma para estar lá
e dar, e dar o seu opinião. setor. E dar opinião. Esse é sempre que o problema está aqui. Isto tem, não sei se é para falar agora. Não, depois. vamos à questão política depois. Para já uma avaliação mais à parte da investigação Mas eu judicial. gostava depois de dizer a frase. Também. Se é Temos que é tempo. certo. Ok. Quando quiser Ok. soltar. É para as 8h30, não quarto para as 9. Temos tempo. Não, essa hora não, temos outros compromissos. António Trindade, o que é que lhe parece tudo isto? Naturalmente, e tem que começar por esta, já que não é uma frase, tem que começar por esta assunção de tudo aquilo que a gente está aqui a falar, tudo aquilo que estamos aqui a falar tem o princípio de gente de bem, a justiça, o que é da justiça. E temos que deixar correr, até para Grande cidadão, para depois, como cidadão, para como cidadãos, depois podemos manifestar as nossas opiniões em função de algo que seja efetivamente confirmado, porque há um princípio fundamental da presunção de inocência que tem de haver, tem de decorrer aqui. Mas, retirada esta componente mais do foro criminal, do foro jurídico, há algo que não é tão volátil quanto isso. É o julgamento político. E isto, evidentemente, é algo que já é perfeitamente irreversível. Aconteceu vários políticos nacionais, nós já tivemos oportunidade neste programa de nos manifestarmos sobre esta situação, o Ricardo Vieira acaba de referir estas coincidências e o Miguel sobre a comunicação social que já vem montar o palco para tudo isto. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que este julgamento político já ninguém o tira. Quer o Presidente do Governo, quer o Presidente da Câmara, quer inclusivamente e socialmente os dois empresários aqui envolvidos estão evidentemente a ser alvo de um julgamento político. E eu tenho a dizer que isto é muito mau para a Madeira. E é muito mau para a Madeira, quer em termos políticos, quer em termos económicos, E não há sociais. dúvida nenhuma, quer em termos sociais. O que acontece, há uma instabilidade que é criada, que para isso é fundamental que seja esclarecido os temas e, sobretudo, encontrados a um trecho, a um prazo muito curto, evidentemente, a capacidade de resolução. Julgo que durante o programa vamos ter a oportunidade de falar sobre o tema, mas adiar este tema só vai denegrindo a própria democracia, as nossas relações com o país, e tanto temos discutido aqui a necessidade de criar um ambiente de forte dignificação das relações entre o Estado e as regiões, e sente-se efetivamente estes exemplos que aparecem já na televisão do deputado A ou do deputado B ou do representante a denegrir esta própria instituição autonómica, que evidentemente, passando por situações destas, não geram o melhor ambiente. Aliás, estávamos a falar, há muitos ticos colonialistas nesta operação. Uma quantidade. O primeiro dos quais é do PAN. Exato. Porque a senhora ontem disse uma coisa, ou anteontem disse uma coisa, Depois ontem foi já disse chamada outra, por Lisboa. chamada à pedra, não é? A menina tem que fazer uma declaração destas e a menina fez. Portanto, aqui há, desde logo, uma obediência clara do PAN. jovem. Não é de juventude, isso não é de juventude. Mas há uma outra que ainda é mais grave, não é? É que daquilo que se tem ouvido, quem está, no fundo, a mandar neste momento na Madeira chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. O que se está a perceber é que a designação, ou melhor, a renúncia do Dr. Miguel Albuquerque, a demissão do Dr. Miguel Albuquerque, que leva à queda do governo, Que inevitável. importa dizer também isso. Acaba o programa do governo tal qual como eu fui. Há um novo governo, Há um mesmo governo, que só seja mudado A uma pessoa. proposta de orçamento que está na Assembleia, Transição. mesmo sendo, a proposta de orçamento que está na Assembleia acabou, tem que voltar para trás, não é possível aprová-la, os seus proponentes já não existem, as pessoas têm que ter a noção disto. Portanto, o governo cai por efeito automático da demissão do Presidente do Governo. Isso está previsto no Estatuto. Portanto, o que significa é que vai haver um novo governo que tem que apresentar um novo programa do governo e um novo orçamento. Pode eventualmente repeti-lo, mas tem que ser da iniciativa dele. Quem vai ser nomeado agora para um novo governo é que vai ter, digamos, autoridade e, digamos, responsabilidade sobre esses documentos. Não é
uma herança que Sim, mas eu- recebam necessariamente um legado que Mas- tenham de cumprir. Não têm. mas um Agora, há aqui duas soluções, desculpe, só para acabar. Há aqui duas soluções que estão em cima da mesa, não é? Uma é uma solução transitória até eleições regionais, porque não se pode realizar eleições regionais, porque a Até Assembleia só 24 de março. pode ser dissolvida a partir de 24 de março. Uhum. Portanto, até, digamos, até junho, teria que haver um governo que aguentava até os resultados das eleições. É uma solução transitória, é uma solução que possivelmente pode agradar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, e julgo que a designação do Dr. Tranquada, que tem surgido aí, que é o que dizem, sugerido pelo próprio Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, vai nesse sentido, uma solução transitória, porque há aqui um problema complicado, que é um problema político, não é? O Dr. Tranquada não foi a votos, não tem uma legitimidade direta, Nem integrou a lista. nem portanto, integrou listas, nem nada, portanto é uma solução. Nem dentro do PSD. Sim, Exatamente. é uma Nem dentro solução, do PSD. digamos, a ser assim, na minha opinião, teria que ser sempre transitória. Outra solução possível é um novo governo, digamos, para cumprir a legislatura até ao fim. Não sei, a legitimidade é mais complicada, não é? Depois, não sei se manteria os mesmos apoios dos partidos que atualmente têm, não. É possível até ver uma redimensão dos apoios. Em terceiro lugar, teria que ser provavelmente, teria que ir, acho eu, seria mais normal, pelo menos o partido maioritário teria que ter uma reunião mais acrescida para designar quem será o seu presidente do governo até o fim da legislatura. Julgo que não será uma solução transitória de um conselho regional que justificaria isso. E, portanto, estão estes dois pratos na mesa. Ou uma solução transitória até as eleições, ou é uma solução definitiva. Qualquer um deles muito difícil de. Difícil. E eu diria, na minha opinião, faz mais sentido, mas embora haver eleições, é uma chatice e a malta não quer, e de facto isto vai ser uma sucessão de dados eleitorais. Faria mais sentido haver eleições. Mas, pelos vistos, há Houve aqui. eleições há 3 meses. É verdade, mas quer dizer. Houve eleições há 3 meses. Miguel, E há quem não queira, por exemplo, o Chega. nós próprios, né? Só se quiserem mudar a equação política regional por causa disto. Pronto, então, querem mudar a equação política, vamos para eleições. Agora, se não for isso a vontade... Eu, por acaso, Eu não acho- vi o meu amigo Miguel de Sousa dizer isto quando foi a admissão na República. O que é que tem? Quanto tempo também tem este Sim, governo da sim, República? sim. É a mesma coisa. E mais, e com uma situação um pouco diferente. Sim, por isso há quem. Mas quem está... Eu não falei nisso. Exato. Não, eu digo, Por isso há quem acuse Marcelo de ter 2 pesos e 2 medidas na Já é diferente a situação da Câmara do Funchal. já é diferente. Não há. Porque a situação da Câmara do Funchal, as pessoas que lá estão e a sucessão está lá prevista. Exatamente. Há uma vice-presidente que vai assumir a presidência se E entre o um doutor variador. lado for impedido. Se a gente não continuar tinha exercer aqui um função. jurista, esta conversa era completamente Está diferente. bem, então vamos. Qual é a sua preferência? Em termos de nome indicado pelo. Não vou dizer hoje. Isso é que era bom. Então tenho o Conselho Regional. Quer dizer, Estou só pagando. eu a tentar virar a agulha. Estou só pagando. Não. Não, mas sem falar em nomes, qual o cenário que prefere? E o cenário que eu prefiro é a continuidade, é escolher um novo presidente do governo. Ele depois vai formar um governo, vai arranjar um programa do governo e vai governar até daqui a 3 anos e meio. Um governo todo novo ou mantendo os atuais? Isso agora é lá com ele, pode renovar E que convites a pessoas que estejam no governo. já agora que perfil deve ter o sucessor ou o substituto? Se é uma pessoa capaz de liderar a Madeira e que tenha horizontes, que seja uma pessoa com o mundo e que dentro do PSD também, porque é fundamental, portanto, faça isso. O PSD tem que ter um congresso agora em abril, devia ser em março, mas portanto tem que ter um congresso agora em abril, maio. Portanto, a sucessão do Dr. Miguel Albuquerque dentro do partido, se for para acontecer, tem prazo marcado. Aliás, no Congresso. é importante referir isso, é que Miguel Por Albuquerque isso estou a dizer. Não podia. não pedia admissão Claro, do líder do PSD. Por isso estou a dizer.
portanto, este seria o momento da mudança dentro do PSD, mas arranjando uma pessoa que seja capaz de liderar a Madeira. Não há outra forma. Também ninguém sabia que ia vir o Nuno Pedro Santos, nem o Dr. Montenegro há 2 anos. Impensável uma coisa desta. Portanto, vai ter que ver. Vamos ter que E há escolher, se improvável. calhar podemos escolher um que não acerte e que seja preciso os substituir rapidamente, mas isso às vezes é uma desgraça. Nessa linha, pergunto-lhe: há improváveis nesta altura que podem saltar para a ribalta? Então pode ser qualquer pessoa. Eu acho que presidente do governo, eu acho que para ser presidente do governo não precisa ser do PSD, Mas tem que não ser. precisa ser um filiado no PSD. Ok. Portanto, Pode ser apoiado pelo PSD. não, tem que ser uma pessoa que o PSD aceite, senão como é que ele chega lá? Claro. Portanto, sem eleições não pode chegar lá de outra maneira. Agora não é uma questão de ter um cartãozinho, portanto, laranja, que mostre o seu tempo de filiação, ou seja, o que é preciso. É uma pessoa que reúna consenso na Madeira, que seja aceito pelo PSD e que reúna consenso que nós achamos que ele vai governar bem. Mas se calhar pode não haver. Porque eu costumo dizer, a gente tem um Cristiano Ronaldo, tem um bom médico, tem um bom pintor, tem um bom... E depois a gente quer 100 políticos bons. Ora, não basta a gente ver um, já não está mal. Portanto, a gente encontrar um bom, já não está mal. Nós não temos aqui uma sociedade tão ampla e com tanta qualidade que se invente gente para tudo. São precisos 50 deputados, são precisos 12 presidentes de Câmara, são precisos mais vereadores, são precisos mais membros do governo, é preciso tanta gente. Com qualidade não há. Na Madeira não há. Portanto, Sobretudo gente que não tenha, segundo as exigências de Marcelo Rebelo de Sousa, passado pelo governo ou tenha relações com os grupos envolvidos. Pois, eu sou a pessoa mais próxima do Marcelo Rebelo de Sousa, já agora vou dizer isto. Eu fui eleito nos Conselhos Nacionais do PSD. O Marcelo Rebelo de Sousa era o número 1 e eu era o número 4 na Nova Esperança. Desde 1982, do Congresso em Braga, para a frente. Ele era o número 1, a Conceição Monteiro, que era a secretária do Dr. Sá Carneiro, era, portanto, o número 2. O Santana Lopes, ao contrário. O Santana Lopes era o número 2, a Conceição Monteiro era o número 3 e eu era o número 4 e o Drão Barroso era o número 5. Portanto, isto aqui, se for para falar dessas coisas, temos proximidade suficiente. António Trindade, que solução preconiza neste cenário de crise política? Já definiu que convém que isto não se prolongue? É um problema de confiança. É o que foi abaixo, o sistema regional, os 2 exemplos que aconteceram, trouxeram aqui fortes problemas de confiança no Executivo. E não nos esqueçamos nunca. E tal como referi no início, houve aqui um julgamento político. Não é propriamente, as pessoas não foram, o Miguel Albuquerque, o Pedro Calado não foram julgados em tribunal, mas estão a ser julgados politicamente. E aqui o problema da confiança é que se coloca. Não nos podemos esquecer de uma outra coisa também. O PSD, na coligação, não tiveram maioria. Não tiveram maioria absoluta. Ficaram nas bordas e tiveram que ir buscar pós-eleitoralmente uma deputada do PAN para constituir a maioria absoluta. O que é que isto quer dizer? Em termos de confiança e em termos de mensagem, a mensagem que foi efetivamente passada pela coligação nas últimas eleições não teve maioria. E, portanto, mas também não há maioria de esquerda. Mas também não há maioria de esquerda. Mas é que há que ter em consideração o seguinte. Por isso, há um veredicto que tem que ser efetivamente reformulado e tem que ser rediscutido. Porque, efetivamente, neste caso, ao contrário do que aconteceu em termos nacionais, em termos da República, e o que aconteceu em termos dos Açores, aqui é diferente. Aqui não se constitui uma maioria para governar e foi-se buscar no dia das pós-eleições
é que se vai constituir essa maioria. Foi como a Quando está a geringonça. falar- Mas, Não, António Trindade, a quando geringonça quando foi está- isso. quando está a falar- A gente não inventou nada na Madeira. Não está em causa se geringonça ou A se NASA não há geringonça. aqui. O que está a falar aqui, o que está a falar neste momento há dois arguidos e o problema que se coloca é este. Vai-se manter a continuidade deste executivo, deste poder, ou vão-se convocar eleições? O que diz o precedente, quer em termos de República, quer em termos de Açores, a posição que da devia de haver Presidente da eleições. República, a posição do Presidente da República é de convocar eleições. O problema do prazo, Se ele puder, se ele puder. se mais- Ah, pode sim, ser. sim, se ele Não, puder. não pode agora, não pode Ah. anunciar. E eu julgo que é fundamental que o Presidente da República o faça, é que anuncie já a sua posição. Não tem nada que anunciar já. Então, o PSD, que é o maior partido, e está em maioria em coligação, ainda não disse ao que vai, só segunda-feira o Presidente da República vai falar Mas antes. mas o PSD não está a ser chamado. tá. Atualmente, há um outro- não deve ser Há aqui chamado. um aspecto que é importante. Não Mas deve, talvez, mas isso é um... sob Só ponto de para vista- sob ponto de vista consubstanciar. técnico, dar Força, aqui também uma perspectiva que é interessante. A Madeira tem um sistema político diferente daquilo que passa a nível nacional. Claro. Aqui em Madeira, o Governo Regional é exclusivamente responsável perante a Assembleia Legislativa. No continente, o Governo é responsável junto do Presidente da República e junto à Assembleia da República. Aqui, a responsabilidade é só uma, junto à Assembleia Regional. Que é quem Este dá posse. sistema faz com que o Presidente do Governo seja uma pessoa fundamental neste sistema. Ao contrário do que acontece a nível nacional. Porque a nível nacional o Presidente da República até pode recusar a nomeação de ministros. Já o fez. Já sabemos disso, não é? Aqui não pode, porque aqui a única pessoa que é, de facto, escolhida de primeira mão é o Presidente do Governo. E depois, como diz a Constituição, ele escolhe os seus secretários, que vão tomar posse, mas é a escolha do seu Presidente do Governo e é uma escolha que não é... Repara, o Presidente do Governo da Madeira não pode ser demitido nem pelo representante da República, nem pelo Presidente da República. Só Será cai por uma moção de censura ou por exoneração. Exatamente. É um regime totalmente diferente daquele que existe em nível É por isso que eu estava a dizer, Isto pô, o significa- Marcelo ainda tem poder. Isto significa que nós estamos aqui a inverter um bocadinho, a prática está a inverter um bocadinho isto, que o Marcelo está-se a meter nesta Exato. área, a meu ver, excessivamente, em relação àquilo que está na Constituição. Mas, Mas, pelos vistos, só para sublinhar aquilo que disse no início, o PSD não está a seguir algumas das orientações. pronto, não sei, o que se diz, o que está aí no fundo dito é que parece que o Dr. Miguel Albuquerque, como presidente do PSD agora, desejará que o novo presidente do governo seja um secretário Um regional. problema secundário. Matéria não é tão secundário porque é. Porque o que foi dito pelo Só respeita uma linha. Basicamente é que há esta personalização, a figura pivô do presidente do governo, que foi no dia e que serviu para a escolha e para as eleições. Exatamente. Esta Não, isso é personalização tudo totalmente leva a um ponto que diz o conceito de confiança na pessoa é fundamental. Não, a minha questão não é essa. A minha questão é, eu estou de acordo com isso e é por isso que eu acho que a solução que se vai arranjar agora tem que ser uma solução transitória. Eu acho que as eleições são inevitáveis. Inevitáveis. Sim. Acho que são inevitáveis. Porque até a própria pessoa que vai assumir isso vai precisar dessa legitimidade direta. Segundo, Quiser, eventualmente amanhã, isso ir a é- eleições. só Agora, pode ser. Isso é a única. a equipa, agora há aqui uma equipa coisa- atual, não é? Agora, Isso é fazer. agora a questão que se Um coloca golpe de aqui é Estado. saber se será a condição para o representante da República nomear um novo presidente do governo, ele apresentar ou ter uma equipa totalmente nova. Porque foi aí, parece que foi isso que foi dito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, Exatamente. invocando que todos estiveram no Conselho do Governo quando aprovaram as situações polémicas que estão na Mas é preciso ter ainda a certeza se ele disse. Sim, isto é, Sim, mas. acreditando Mas que estão antes, há a justiça que é da justiça. Exato, Vamos lá exato. ver. Claro. Mas isso Não todo faz corte é perito nisso. Marcelo está-se a ultrapassar, está a criar aqui. Mas isso é o costume Atenção, dele. Está aqui a Não, criar repare. situações que podem ser manifestamente é, graves. é verdade. Mas isso, Ricardo, que você refere, esta personalização, que é fundamental. Que, aliás, mesmo em termos nacionais, Marcelo usou
Isso em relação ao Costa. O Exatamente. fator. Aqui, António Costa- aceitação da admissão. António Costa, que neste momento está a falar e diz que não comenta casos de Nós justiça. estamos autonomia. Exatamente. Natural. O que faz bem também. Não é? E faz bem, é natural. Não foi recíproco. Não, mas Porque aqui comentou-se muito. há aqui este ponto de jogo que é fundamental. É que o poder, a figura do presidente do governo regional É crucial neste sistema. crucial. É crucial. E é insubstituível. Quer dizer, qualquer Isso solução. não é qualquer propriamente a solução- substituição. Não é. A solução tem que ser encontrada numa base, digamos, de reformulação. Na base da lei Não. e da Constituição, e desde que seja permitido, pode ser. Agora há uma lei para um Não, caso e uma lei para outro caso. Neste... Não. Miguel, não estamos a falar do Não. formalismo, Ah, que a não. lei tem. E esse formalismo é cumprido, obviamente. Ainda, Está disse- em causa. ainda bem que a gente tem um jurista que, portanto, atalha estas Não, mas coisas. o doutor Ricardo Vieira não estava a Eu explorar, estava aqui a a dizer. explorar um aspecto que não conclui. Eu estava aqui a dizer que será difícil, se é verdade estas referências do Presidente da República, será difícil esta solução que o Dr. Miguel Albuquerque está a dizer merecer o apoio ou levar à nomeação por parte do Sr. Representante da República. Exatamente. Pelos vistos, é um secretário que não tem qualquer ligação nem envolvimento aos inquéritos. Só há uma área que parece não ter sido tocada, o resto. Está o Pedro Ramos, estamos a Exatamente. falar do Dr. Pedro Ramos, que aliás apareceu junto do Dr. Miguel Albuquerque nesses vídeos. Não. Será quem, Miguel Sousa? Não sei, não faço ideia. Se é um secretário, não sei se tirará sorte, Não, mas se é um qualquer. vamos por partes. Mas que É uma questão que para o António Trindade não é essencial, é secundária e acessória. Mas, Desde que efetivamente E não é verdade, desde e não é efetivamente se verdade assente que só um que haverá secretário. eleições antecipadas. ok. Não é verdade, só A um pergunta que eu secretário lanço, elimina isto. a nova pergunta que eu lanço é: esta tormenta, quem é que vai beneficiar mais com todo este alvoroço, Ninguém. esta crise? Não? Ninguém. Nenhum partido? Eu acho que há um partido que beneficia. O Chega. Exatamente. Mas o que é que serve? O Chega é uma evidente. coisa de passagem. Está bem, mas é o que temos, e há conjuntura. Há um que ganha e há um desafio aos outros. E parece-me que este problema não é só partidário, e julgo que já discutimos este tema em termos de programas anteriores. Nós temos, em termos de política, e não é só regional, temos um problema geracional a discutir. Nós temos que trazer mensagens que são, efetivamente, mensagens novas que têm que ser discutidas Não é pelos por nova senadores. gente. Por nova gente e por novas gerações. E não é porque não, ficam os Não, senadores a a abertura dos senadores para que isso Esperemos possa que acontecer. tenham esse mérito de poder comentar. Agora, o protagonismo, e hoje eu via uma ex-deputada do PSD e ex-líder da JSD abordar este tema com toda a cuidado. Há um problema aqui geracional na política regional. E há... António, isso é- o problema não é um problema geracional, o problema é um problema dos partidos, que é uma coisa que nunca se discute, nunca se fala. A forma como os partidos funcionam Claro. não são nada abertos a isso. Não, repare, a juventude, ainda que há dias vi essas estatísticas assustadoras, aliás, a representação de jovens nos parlamentos e nos órgãos políticos é reduzidíssima. Reduzidíssimo. Reduzidíssimo. Quando são eles que neste momento têm, possivelmente são aqueles que mais ideias têm e mais problemas têm. É engraçado, eu Mas posso. são esses os temas que têm que ser trazidos à discussão pública. E este momento, e vocês referiram, e muito bem, o risco que está a correr em relação à ascensão do protagonismo de um partido como o Chega, obriga efetivamente os partidos do arco do poder refletirem fortemente sobre quais são as alternativas que possam colocar. Sabem muito bem a minha posição em termos nacionais. Eu sou um centralão assumidíssimo, porque sou gestor e é o meu pragmatismo de gestor que me leva a tomar esta posição, até mais do que a própria aplicação de princípios. Nesse sentido, em termos regionais, é fundamental encontrarmos ambientes de consenso. Porque, tal como referi no início, não é só o ambiente político que está aqui em casa.
Nós estamos aqui Mas nos os próximos tempos, partidos não em têm termos ambiente de económicos, em termos consenso sociais. nenhum. Não, O não. PSD tem sempre um dono disto tudo. Ao longo dos 50 anos, não é há 40 Que anos. está ativo. Ao longo dos 50 anos. E já estou a falar até ao fim do próximo ano. Ou até ao fim deste ano. Portanto, não está. Portanto, os partidos são assim. O PS acabou de fazer a substituição de um líder. Andam a tentar fazer as listas para a Assembleia da República. E Já- vai um rebuliço, porque há um que não entrou e devia ter entrado. Algum. E tem que entrar. Típico, Mas típica- entrou- Não tem um dono típica disto. conversa de partido. Não, Típica tipo conversa do do PS. sistema. Tipo do PS. Não, No PS como é que isso não sistema? Também Vamos lá existia ver. alguma Quem contestação. são, Mas não Quem dá são? barulho. quem são Mas os não dá antigos barulho. secretários regionais que participaram muito nestas denúncias? É um ambiente, é uma tomada de posição sem ressentimento. Aliás, porque falou nisso, numa das soluções, e foi notícia durante a tarde de hoje, num governo alegadamente presidido por Tranquada Gomes, haveria 2 vices, sendo um deles Manuel António Correia e outro Sérgio Marcos. E isso era na Madeira. Andamos realmente a brincar à política, a brincar aos Exatamente. partidos. E os nomes. E a brincar com uma coisa que é tirar gravíssima, nomes para a frente. que é o poder. Está-se a brincar com o poder. E isto é que é dele. E já sentimos o que é que pode acontecer num futuro muito próximo. Pá, não estou a falar em termos de investimentos. Eu estou a falar em termos das áreas prioritárias, da construção civil, do turismo. Isso não se pode falar. Vamos lá ver. Por exemplo, O que é que há um vai avalo acontecer? sério, há um avalo sério na Madeira em termos económicos. Exatamente. Em perspectiva. eu tenho esta questão para colocar. Se, por exemplo, houver uma decisão de âmbito judicial, não sei se é possível, sobre congelamento de ativos, isso não provoca um terremoto de facto Em social? termos- Está falando dos privados? Em termos ou Dos dos- privados. Dos Em privados. termos cautelares, eu não vejo isso muito possível. Não é fácil. Pode haver uma caução, pedir às pessoas uma caução determinada como uma medida. Sim, nas medidas de coação não estão Não previstas está essa. previsto. O que pode, e que eu acho que é mais complicado, é o seguinte: Mas está previsto a exoneração não? ah, de cargos também o privados. povo diz que o gato o gato escaldado de água fria tem medo. E o governo não é um gato escaldado. Qualquer que seja o governo daqui para o futuro é um gato escaldado. É o E, governo, portanto, é a economia. Portanto, todas as atitudes de concursos, de concessão, Mas é há muito tempo. Desde que É. houve Tribunal de Contas. é verdade. Desde que fizeram o que É eu verdade. fiz, eu montei o Tribunal de Contas, isto passou a ter outra forma de estar, outra forma de Sousa, fazer as mas- coisas. Miguel, vamos A esperar- justiça- vamos esperar pelos A resultados. justiça não É, mas tem 35 Vamos lá, anos. só ter Esta- desse Mas tem tempo. 35 Esta anos. investigação judicial não está a pôr em causa os vistos do Tribunal de Contas? Não, eu acho que não. Isso Não? Isso acho que não. Bah, o Tribunal de Contas. Ainda bem que a gente trouxe o nosso técnico. O Tribunal de Contas aqui tem a preocupação com a responsabilidade financeira, que é uma lei específica. Aqui não está em causa nenhuma responsabilidade financeira. Aquilo que se vê, que se leu, não é? Que se sabe por ali, são os concursos Naquelas 50 públicos, as páginas de tudo que este concessões, acesso. as 60 e tal por Ou ali, Não. Há também comunicados oficiais. e há Atenção. comunicados oficiais. Há 2 comunicados oficiais. É verdade. Portanto, o que está ali é ao nível dos concursos, das concessões, do tipo de atitudes que o governo E é que- tem, porque- que, segundo o que está ali dito, vicia a concorrência, favorece determinados grupos em prejuízo de outros, quer dizer, trabalha essas coisas para favorecer isso. O que ali está é isto. Sim. É usar o poder para determinados objetivos que não são públicos. Nós conhecemos a Madeira e algumas obras que são lançadas e o tipo de exigências que são pedidas para essas obras. É possível haver, de facto, nesses procedimentos, essas suspeitas de corrupção. Por exemplo, o Grupo AFA, como toda a gente sabe, ganhou muitos concursos. Foi por favorecimento ou por Ricardo, ter Ricardo, capacidade de resposta? O grupo AFA é o maior grupo de construção na Madeira. Tem uma capacidade de resposta e de Exatamente. intervenção fabulosa. Se não fosse o grupo AFA, o 10 de fevereiro era uma desgraça na Madeira.
É preciso dizer, 20 de 20 de fevereiro. fevereiro. Ou seja, a prontidão com que o Grupo AFA atuou no 20 de fevereiro é um dever que os madeirenses têm àquele grupo. E, portanto, independentemente do que está aqui em causa, é preciso reconhecer que é um grupo económico de grande importância na Madeira, que trata muito bem os seus trabalhadores, que tem feito obra magnífica na região, e isso ninguém pode esquecer. Não há processo social que deixe de se lembrar. Portanto, isto é preciso dizer. Eu não tenho afinidades nenhumas com o Grupo AFA, não sou membro do Grupo AFA, como também não sou do Grupo Estana, e vou dizê-lo, o Grupo Estana tem uma projeção, pôs o turismo da Madeira numa projeção magnífica. É um dos principais grupos de turismo de Portugal, portanto, não é É o principal, e é um dos principais Não. da Península Ibérica. Mas, Portanto, mas tem algo... eu julgo que há que separar estas situações. Mas não podemos deixar de ter as preocupações que trazemos para aqui, que é projetar o day after, o dia seguinte. António, Todo mas eu este tive ambiente são que dizer efetivamente isto. muito Eu tive que dizer isto por uma razão simples. Há uma coisa no madeirense, e se calhar não é só no madeirense, que é extremamente negativa. E o António, que é um homem que está nas empresas, que conhece isso melhor do que ninguém, que é uma certa inveja, um certo desenmal de quem está à frente das empresas, de quem faz dinheiro, de quem ganha, de quem trabalha. Eu acho isto altamente negativo. Se há uma pedagogia a fazer em relação a esta história das investigações criminais, há uma pedagogia a fazer em relação a isto. Em termos O de americano cultura. dá palmas O ao Albert empresário João de falava sucesso. disso. O Albert João dizia, chamava aos madeirenses isso, que era uma mesquinhez, um abelhar disso, os nomes que ele chamava, porque é mesmo assim. E era a tentar pôr a nu isso e ver se as pessoas davam um passo, mas não, fez sempre um passo em frente mas pelos vistos deram. ao Portanto, abismo. as pessoas foram classificadas como pertencentes a um povo superior, não me importa não esquecer isso. Mas voltando a esta questão, a corrupção é evidente na Madeira, motive este tipo de abordagem, ou ela foi mais detectada nas buscas do que nas suspeitas anteriores às buscas? Só o que eu saiba, vamos ver depois. Não é, portanto, não me faças pegar em Não, mas histórias da Corochinha e querer dar aqui uma sentiram na sentença. vossa vida empresarial Não, essa apetência? não, de maneira nenhuma. Não estou a falar com gente que é De do outro maneira mundo. nenhuma, de maneira nenhuma. António, Repara, o que parece aqui há pontos importantes. Por exemplo, estes dois grupos, os dois grupos que estamos a falar, o AFA e a Sociocorreia, são demasiado grandes para a dimensão da Madeira. Há aqui situação. Aliás, isto não é de agora. Andemos para trás em termos de. Eu lembro da construção civil. Quando foi? As décadas 70, 80 do século passado, havia aqui estruturas empresariais de construção civil sólidas, mas muito, muito conservadoras, que de um momento para o outro foram totalmente eliminadas pela invasão de empresas de construção nacional, que geraram, não, quer dizer, exemplo da banca, também na construção civil, houve aqui uma invasão no tecido produtivo que fez com que estas empresas desaparecessem. E eu estou a referir este tema agora, até chamando a atenção para o que pode eventualmente acontecer, digamos, aqui um decréscimo de protagonismo muito grande nestas áreas, o que possa acontecer em termos de desenvolvimento da região. É muito importante, em primeiro lugar, separemos o trigo do joio, é muito importante que estes temas da corrupção sejam o mais esclarecidos e o mais rapidamente esclarecidos. Agora, não criemos este ambiente das maledicências, porque o madeirense tem, evidentemente, esta tendência. por isso é que no início falava de algum e é invejoso. Eu acrescentava aqui outro aspecto também importante. Desculpa, António, só porque eu acho que é um aspecto importante. Eu sinto por parte de quem governa, e mesmo das câmaras municipais que não são do partido que está no governo, claro, uma grande preocupação em defender os empresários regionais. Uma grande preocupação em dividir as obras por
por partes, de forma a abranger o empresário que vive na localidade, uma grande preocupação em dividir os fornecimentos por lotes, de forma que possam lá chegar as pessoas que trabalham na localidade. Este espírito, que é um espírito, digamos, de verdadeira autonomia, digamos assim, em termos da defesa da nossa autonomia, Como eu falo. é um espírito hoje que é mal encarado pela União Europeia. E se nós formos às regras da É União Europeia, ilegal? se for às regras da União Europeia, vamos ver que há uma grande resistência a estes privilégios às empresas locais. Que é uma matéria que eu pessoalmente acho isso mal na União Europeia. Porque uma economia que se baseia só nos grandes grupos, nos grupos internacionais, é uma economia Mas que não valoriza as nós localidades. tivemos esse tempo em que o Albert João Jardim até incentivava os Houve- grupos de houve- construção houve- civil de terem uma empresa na Madeira chamada Tâmega Madeira, a Tecnologia Exatamente. Madeira. Soares Só que depois veio a União Europeia E- e isto tudo deixou de ter validade. É. Porque o ser da Madeira, ou ser de Lisboa, ou ser de Braga, ou ser Ora, de cá está. Paris, ou de coisa, dá tudo Já bem. está um desafio engraçado em termos de tratado da União Europeia e daquele célebre artigo 365 que prevê as autoperiferias. Cá está um desafio engraçado de criar regras especiais para as regiões Mas tem a autoperiféricas. concorrência que não deixa. Não, lá está previsto. Nas normas estão lá previstas, está lá um artigozinho que prevê essa questão. Sim, mas não. Nós podemos ter razões justificativas, nomeadamente a criação de postos de trabalho, nomeadamente as questões relacionadas com o ambiente, nomeadamente a proteção das questões regionais, Mas isso, que justificam regras específicas. Ricardo, mas E para o isso, desafio fica para isso exige-se a formatação deste próprio tudo bem, relacionamento. tudo bem. Porque, repara, nós estamos a falar, por um lado, um dos grandes argumentos e uma das grandes objetivos que queremos atingir, captação de investimento estrangeiro. Evidentemente que ele depois tem que ser corporizado numa formatação que permita às próprias empresas e ao próprio tecido regional gerar esse mecanismo de repartição de oportunidades. Agora, evidente que há um ponto aqui fundamental. Há de ter este tema esclarecido. Mas, volto ao princípio. Há algo que é muito importante. Confiança e julgamento político são os dois temas fundamentais Certo. que se colocam aqui. Estamos quase a chegar ao fim, mas antes da frase. Temos que começar pelo princípio. Isto às vezes é preciso. Sim. Só queria um breve comentário, porque estamos num meio de comunicação social, num grupo de comunicação social, e há no comunicado do TIAP um parágrafo que eu não posso deixar. É um capítulo. Exatamente. Que é o facto da investigação incidir de igual modo sobre atuações que visariam condicionar e evitar a publicação de notícias prejudiciais à imagem do governo regional em jornais da região, portanto o diário está incluído, em moldes que são suscetíveis de consubstanciar violação da liberdade de imprensa. Tu és uma testemunha privilegiada disso. Podes atestar, podes Não fui dizer aqui ouvido, que- mas Não, mas podes dizer aqui, achas que isso é verdade? no nosso caso, que é a realidade que eu conheço, isto é um disparate. O Jornal da Madeira ninguém lia, portanto Não, também lê. fica sem mais Não, nenhum diário. Mas é citado lá um caso concreto. Cuidado. E que é citado mentira. lá um caso concreto. Qual é? E que é Está mentira. lá, não estás. O que jornal? Está lá Do nos- JM Mas terá não é havido possível, uma indicação do presidente do governo para ser afastado uma Ser jornalista afastada de um jornalista que publicou. que por isso é que está a está no ativo. Portanto, não Não parece. não foi afastado. Não foi Foi afastado. só a indicação. No nosso caso, relacionando as partes, há uma coisa que julgo que é indesmentível. Desde 2008 que nós publicamos todos os meses a contratação pública na região. Só não vê quem não quer. Está lá tudo. Se isto é proteger o patrão, os patrões e o governo, parece-me repuscado. Mas tem alguma coisa a dizer? Porque isto serviu para enxovalho da imprensa na Madeira, como sabem. Eu atual. Mas também- mais um exemplo daquilo que aqui discutimos. Não, mas há ali uma outra questão que está por trás daquilo, que me apercebi, que tem a ver com a privatização do Jornal da Madeira. Claro. Essa matéria está lá subjacente.
E é uma matéria que, obviamente, é discutível. Foi discutível em termos da sua propriedade ser pública, e o Diário de Notícias fez uma fortíssima campanha contra isso, que eu lembro-me, e foi discutível também a forma como se privatizou. Isso é verdade. Não sei se os atuais proprietários do Jornal da Bandeira E ainda deve ficaram dar satisfeitos com a prejuízo. solução. Não, tal Mas certeza. essa questão foi uma questão debatida. Certo, mas meter tudo no mesmo pacote Agora, parece. não tem muito a ver com a questão do exercício da informação. Isso é outra coisa diferente. Aliás, nem o Mediaram tem qualquer Limitação. indicação a esse nível. É apoio à produção e manutenção de postos de trabalho. Não tem nenhuma variante ligada ao editorial, nem poderia ter. Aliás, Mediaram, que hoje, no Congresso dos Jornalistas da semana passada, foi aclamado. Foi elogiado. Portanto, toda a gente quer ter um apoio à moda da Madeira. Ok, eu julgo que há aqui uma confusão de setores. No ambiente histórico, os partidos de oposição sempre se queixaram que a comunicação social era muito pró-sistema, pró-regime, pró-maioria. Eu, E o isto Alberto tudo- João, e queixava-se passou. do Blando. Sim, mas o Alberto João provocava factos para poder dizer isso. E isso é que é mais complicado. Evidentemente, agora confundir, não se pode confundir. Este ambiente histórico das posições de partidos, onde se vai ouvir o partido A, o partido B, a dizer vocês nunca apoiaram, nunca deram tratamento idêntico, isto é qualquer coisa que é de foro político. Agora, evidentemente, o que está aqui a discutir é uma investigação do foro criminal falar sobre este tipo de atuação. Há este exemplo do Jornal da Madeira, mas quanto ao resto, convenhamos, vivemos num ambiente de liberdade de expressão. Guilherme Sousa, a sua frase. Ninguém me compra. Isto foi uma frase dita pelo Dr. Miguel Albuquerque no dia em que este assunto foi todo despoltado. Eu quero crer que é verdade e espero que tenha certeza que é verdade e, portanto, penso que é com isto que eu me oriento e espero que tenha uma conclusão favorável neste sentido. Não me Ricardo. limito. E a frase que eu retive. Mas, pelos vistos, durou pouco. Durou pouco. Era incontornável a admissão. Eu diria que o acordo feito com o PAN é demasiado instável e, portanto, confiar nesse acordo para afirmar que não se demitiria foi excesso de confiança. António? Aliás, é exatamente a mesma neste ambiente. Agora, é a sucessão das três posições. Em primeiro lugar, achar que o António Costa se devia demitir e depois eu não me demito e 48 horas depois apresentar a sua demissão. São estas incoerências que, em termos políticos, evidentemente deverão ser discutidas e julgadas por aquilo que, evidentemente, se coloca aqui. Deve haver eleições próximas. Sobrará alguém para ir a votos? É uma questão que se calhar abordaremos. São bons senadores. O mundo não morre hoje. São bons Claro, senadores. e tem que haver também a tal confiança e serenidade para encarar o futuro. E já agora, Ricardo, no dia em que o Dr. Miguel Albuquerque se despede, eu devo reconhecer que ele teve um papel importante para a Madeira, como Presidente do Governo. Eu posso subscrever numa dimensão que se calhar para quem não viveu antes de 2015 e não sentiu na pele o que era Especialmente nessa dimensão. a asfixia do ponto de vista da liberdade. De facto houve uma aragem nova com o Miguel Albuquerque e isso também Houve uma lhe data devemos. que podia efetivamente se ter mantido por mais tempo e de uma outra forma. Exatamente. Sim, eu estou a falar enquanto jornalista, louvo o facto de nunca ouvi o meu nome citado em qualquer comício depois de 2015, nunca ouvi ninguém à porta do diário a dizer que queremos ver o diário a arder. E vais é como estes. E vou, Nunca ouviste e vais. vou em trabalho quando sou chamado a isso. E nem nunca ouvi nenhuma ordem a dizer cortem publicidade ou não assinem o diário. Portanto, isso mudou e muito.
e mesmo em relação à questão do Jornal da Madeira, que, independentemente do processo como foi feito, acho que introduziu no sector justiça, que não havia desequilíbrios. E o Mediram é prova disso. Importa dizer que o Mediram foi lançado por Sérgio Marques. Enfim, desculpem a minha intervenção como comentador neste programa, mas acho que Isto teu estudo é permitido. devemos terminar com esta abordagem à comunicação. Não sei se há alguma resolução que queiram deixar. Percebi ao longo do programa que querem, sobretudo, que tudo isto seja esclarecido rapidamente. E faço uma proposta. Tem sido tão discutido aqui o problema de encontrar uma data para para as possíveis eleições, junto-se às eleições europeias. Ganhe-se efetivamente. Saiba se efetivamente. O Miguel não quer eleições. Não, sou eu que estou a sugerir. Muito bem. Que se façam e que se façam no dia das europeias. Quer ver, é possível juntar regionais europeios. É, possível. Acho que há tempo para isso, não é? Acho que há tempo. É um bocadinho correr, mas acho que é possível. Via essa data com É julho. simpatia. Não, Não, junho. Junho. 9 de junho. Em termos de contabilidade, admitia-se que, havendo regionais, poderiam ser em maio. Portanto, se aguentarmos mais um pouco. Não, e o que se poupa, convenhamos. E até dariam O maior boost às europeias, às europeias. que têm tendencialmente a ser as menos participadas. Sim. O Miguel de Sousa, já sabemos, não quer eleições. Só quer a Não, nota de eu acho que não. Eu acho Alguma que isso resolução, é Miguel? continuar para a frente. Alguma resolução? Eu nunca percebi o que é isso da resolução. Eu ando nisto, chego ao fim, perguntam por uma resolução e eu nunca tenho nada para dizer. Não, é aquilo que, Eu não sei o quê. Miguel, era aquilo que faziam no Conselho de Governo. Bem, é com boa disposição, o que é sempre Tem um que ser, sinal. tem que ser. Terminamos este debate da semana. Fiquem bem, nós com este painel voltamos daqui a 15 Serenidade e dias. tranquilidade. Quem sabe já a falar sobre os novos Já, rostos da governação. do CDS. Tchau. Boa noite. O Rui Barreto. Debate da semana.